Nós vamos falar hoje sobre a neurose obsessiva. Para que existam sintomas da neurose obsessiva, que são muito mais impositivos do que os sintomas da histeria, então daqui para trás, vai ser a imposição, vai aumentar cada vez mais, a inibição do ego vai se tornar cada vez maior. Então existe uma curva ascendente da inibição do ego, da histeria para baixo, né, em termos de regressão. Quanto mais regredida é a libido, mais inibição do ego, os sintomas possíveis de serem formados naquela idade, naquela época, naquela fase do desenvolvimento mental, né? Uma teoria precisa, uma teoria com sintonia fina, irrefutável. Não tem como ter sintomas da neurose obsessiva na histeria. Não tem como, só se tiver numa situação borderline. Estou falando de uma histeria clássica e de uma neurose obsessiva clássica. Não é possível você ter um histérico com sintomas obsessivos e um obsessivo com sintomas histéricos. Porque, inclusive, a defesa também evolui. A defesa evolui da recusa da castração, da recusa da realidade, que ainda mais dentro da psicanálise. E ainda mais com pessoas que estão fazendo isso e dizendo que são sucessores de Freud, tá? Então a psicanálise não pode regredir ao ponto de ter uma recusa da percepção da realidade dirigindo os seus trabalhos, tá? Não é psicanálise isso. Psicanálise observar é estar com a atenção. Então, na neurose obsessiva, nós temos uma regressão mais profunda da libido, uma fase mais primitiva do seu desenvolvimento, que é a fase anal retentiva da infância, né? E o nome dessa fase é fase sádica anal retentiva, né? O anal sádica retentiva, tá? Por que sádica? Porque a gente vai ver que o sadismo está presente em todas as fases, né, do desenvolvimento da libido. O Abraham coloca que ainda não tem ambivalência, ainda não tem sadismo na primeira, mas não tem o sadismo, mas tem a crueldade, entendeu? Assim, em altíssimo grau, em maior grau, né? Total falta de consideração com os destinos do objeto. Então, esse objeto ele vai sendo considerado, né, vai sendo respeitado, né, como uma conquista do desenvolvimento da libido. Então, se houver uma regressão da libido, uma das primeiras coisas que desaparece é o respeito pelo objeto, principalmente se for acoplado com o mecanismo da recusa da percepção da realidade. Quer dizer, então, a recusa da percepção da realidade gera perversões, né? E essas perversões ficam no lugar daquilo que seria o desenvolvimento da libido. Está lá, 3 ensaios, 1905. Tá? Bom, a neurose obsessiva é uma interseção de tudo, né? A despulsão da libido, das pulsões, né? Ela está muito forte já na neurose obsessiva. Pau a pau, né? Ao mesmo tempo que pode fazer atitudes de extrema utilidade social, pode fazer besteiras, né, praticamente incorrigíveis e irreparáveis, né? Então é a doença do toque, né, como o pessoal fala, né? O toque. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é a sigla, e toque mesmo de tocar, porque você tocando, você pode fazer carinho e você pode matar também. Então o toque permite, a proximidade é que permite tanto a proteção da mãe, né, ao bebê, quanto a eliminação do inimigo numa luta. É o toque. Quando inventaram as armas de fogo, esse toque, né, ficou mais distante, né, mas tem um contato entre a mão, né, do assassino que está com o revólver na mão e o gatilho que ele está apertando, e a bala que sai dali, daquela mão ali,
para atingir o corpo do outro que está lá. Então tem uma comunicação entre os corpos através da bala que foi atirada ali. Tá? E assim vai, né? Aí tem bombas, agora tem aquele Raptor, né? Terrível, que fica lá em cima, você não sabe nem onde é que ele está, qual é a distância que ele está, e daqui a pouco o carro onde você está é simplesmente pulverizado de uma hora para outra, você nem vê o que aconteceu, e foi o Raptor que mandou um míssil em cima de você, né? Então também é o mesmo mecanismo. Tá? Diminuiu a distância que existia, proporcionando o toque. Tá? Então, esse negócio de toque, é isso que o neurótico obsessivo mostra. O toque é muito importante. O toque é uma coisa muito importante. Né? Chegar perto é uma coisa muito importante, isso é válido para as relações interpessoais, para os dedos podres, né, que a gente fala, né? Porque escolhendo mal as companhias, né, e no final das contas você está correndo o risco de até morrer por causa do franqueamento da proximidade, né, por causa do toque. Então qual é a maneira melhor de lidar com quem faz mau uso dessa proximidade, né? É se afastar. Tá? Então o afastamento, manter a distância, né, digamos assim, desse tipo de coisa é o antídoto para lidar com esse tipo de demanda, né, que é a demanda do perverso. Veja bem, não tem nada de novo no front, né? É uma coisa que deve ser bem conhecida por todos. Num certo sentido, todos nós temos essa opção, né, de usar a pulsão de morte que vem do nosso corpo, né, para poder obter prazer descarregando em cima dos outros. Então, cuidado, né, porque você, sem fazer nada, você já pode ser objeto do interesse da agressão alheia, digamos assim. Então você precisa aprender a se defender e se detectar, fazer o diagnóstico, e somente dentro de você está evoluído o suficiente para você escolher os mecanismos de contenção da pulsão de morte. Então é essa contenção da pulsão de morte que está muito fraca, muito fragilizada já na neurose obsessiva, que é o segundo ponto de regressão. Olha só, o primeiro ponto de regressão já damos claro clarado. O segundo ponto já é uma coisa já pré-psicótica, é mesmo, porque daí para trás é psicose. Então olha só que interessante, né? Então nós estamos vendo que existe uma hierarquia, né, entre neurose mais adiantada e psicose. Dentre as neuroses tem uma que é mais adiantada, que é a histeria, e a outra que é menos adiantada e mais próxima da psicose, que é a neurose obsessiva. Tanto assim que a neurose obsessiva, ela é clássica. O primeiro borderline, né, descrito foi o borderline entre a neurose e a psicose, que é o obsessivo. Né? Depois o Abraham pegou mais ainda uma borderline do borderline aí, que é o psicótico maníaco depressivo, que entre as crises ele vira o neurótico obsessivo, quer dizer, corroborando a teoria do desenvolvimento da libido de Freud de uma maneira irrefutável. Para jogar isso fora, tem que fazer a recusa da castração, mecanismo de perversão. É perversão fazer jogar fora um conhecimento desse. Ainda mais quando você está se dispondo a atender pessoas que estão precisando de ajuda, que não estão conseguindo desenvolver a sua libido. Tá? Então nós temos que realmente nos contrapor a esse tipo de perversão, né, de querer jogar a teoria da pulsão de Freud, querer jogar a teoria do desenvolvimento da libido de Freud, querer jogar o texto Três Ensaios fora, querer jogar o texto Paralelo do Princípio Prazer fora, querer jogar o ego e o id fora, né, como a gente vê. Não lê o ego e o id não, porque o ego e o id é psicologia do ego e a gente quer o inconsciente. Que inconsciente? Como é que o inconsciente pode discernir entre eu e o outro? Isso não é inconsciente, isso aí é pré-consciente. Consegue discernir entre eu e o outro? Consegue discernir o que está fora de mim, o que está dentro de mim? Então não é id, isso aí não é inconsciente. Aí diz que isso é o supra-sumo do inconsciente. Tá? Não dá para continuar com essa hipocrisia de convivência como se fosse válido uma coisa que não é válida. Tem que respeitar a percepção. Uma das grandes descobertas da psicanálise foi essa. Nós estamos aqui para respeitar a percepção. Qualquer tipo de evolução, né, que o ser humano possa ter é a partir da aceitação da percepção, não da recusa da percepção. Tá? Agora, querer botar a recusa da percepção dentro da psicanálise, nós não vamos deixar. Nós vamos nos contrapor isso aí. Então é isso, a neurose obsessiva é um ponto, né, em que o princípio de realidade já predomina sobre a ignorância do princípio de realidade,
O sujeito já passou, né, desse ponto lá atrás, que era mesmo um autista, né, um esquizofrênico hebefrênico, um esquizofrênico paranoide, ele já evoluiu em relação ao perverso de caráter, porque ele não ataca a percepção. Tudo que ele faz é baseado na aceitação da percepção. Ele não aguenta sustentar aquilo ali, mas ele, naquele ponto que é a validade dos limites da castração, né, porque, tipo assim, então, resumindo, todos, né, inclusive o neurótico obsessivo que nós estamos falando, o histérico, né, todos os neuróticos, sejam neuróticos narcísicos, quer dizer, psicóticos ou neuróticos de transferência, todos os neuróticos o são por respeitar a percepção da castração. Então, o sujeito sabe que tem limite à satisfação funcional dele e cria mecanismo de defesa para segurar a satisfação funcional dele e não botar a satisfação funcional dele para os outros segurarem, como o perverso faz. Tá? Então, a coisa mais atrasada que existe é a perversão. E como a perversão, com esse mecanismo, consegue poupar, né, a cognição individual, quer dizer, a cognição passa a ficar a serviço da perversão, então esse sujeito vai longe, né, em termos objetivamente, pode chegar até a presidência da República, pode chegar a qualquer direção de qualquer empresa, né? E a gente tem que lidar com esse tipo de coisa e as pessoas nem sabem que é isso, né? Não tem a menor noção. Que estão lidando com uma pessoa doente, na pior espécie de doente, que aparece como doente. Tá? Então vocês precisam saber disso, as pessoas, nós todos precisamos saber disso para a gente poder se posicionar melhor e se defender. Senão a vaca vai para o brejo. Se botar, como o Xoxo falou, né? Você botar um imbecil dirigindo a manada vai para o precipício. Os animais não deixam fazer isso. São os mais espertos deles, que os que leem a realidade da melhor maneira, né, possível, que ficam no comando da manada. Jamais, não, os elefantes vão escolher um caminho, né, a partir de um irresponsável, imbecil, que se fosse assim não teriam sobrevivido e chegado até aqui. Aquele negócio, andando para o lugar certo, no momento certo, a partir das observações adequadas da realidade, né? Então é que a espécie possa sobreviver. E os filhotes lá no meio da manada. Tá? É assim que funciona a coisa. Isso vai passando de geração para geração e assim a espécie consegue sobreviver. Cada uma das espécies que está aí com bilhões de anos aí de existência não é à toa. Elas aprenderam a sobreviver. Tá? Então, aprender a sobreviver é a coisa mais importante que o ser humano precisa fazer, porque várias espécies já foram extintas, aí exatamente porque a realidade, na hora que vai acontecer a queda do asteroide, vai acontecer, não adianta. Tudo vai ter que ser feito a partir desse fato, não tem como recusar isso aí. Tá? Então é coisa de criancinha, pequenininha, ficar recusando a realidade. Tá? Tem que aceitar a realidade, por pior que ela seja, aprender a lidar com ela. Aprender a modificar a realidade a seu favor. Afortunadamente o ser humano tem condições de fazer isso e fazer muito bem. Mas ele precisa entender essas coisas que foram deixadas por Freud, basicamente. Tá? Agora, querer pegar essa mesma coisa e botar dentro da psicanálise é petulância demais, né? Olha só, psicanálise é terreno de Freud. Ele que descobriu a psicanálise, ele é o pai da psicanálise. Tá? Nenhuma pessoa que veio depois de Freud pode ser o pai da psicanálise ou pode substituir a psicanálise. Tá? A psicanálise foi muito bem feita, ela tem uma base espetacular, como a teoria da libido, né, que é irrefutável, e você querer refutar e foracluir, né, a teoria da libido, destruir a teoria da libido, isso é realmente uma coisa que a gente conhece muito bem, até por conhecer bem a teoria da libido. Nós sabemos que isso existe, que isso está lá nos recônditos, né, da coisa mais reacionária que existe, que é recusar a realidade das coisas. Recusar a realidade da teoria da libido, por exemplo. Tá? Bom, então, a neurose obsessiva lida com esse tipo de coisas, já num desequilíbrio, já tendendo a favor da destruição, né, tanto que o tema, basicamente, do TOC é a destruição. A destruição fica mais importante do que a sexualidade. Importante lembrar isso, né? Quem mostra isso é o obsessivo, né? Ele mostra, tá bom, a sexualidade é muito forte, tudo, mas tem uma coisa destrutiva aí que é muito forte também e que é preciso ter atenção com ela. Então vamos fazer rituais, vamos fazer
um monte de coisa aí para tentar dar conta disso aí, se a gente não está conseguindo dar conta disso adequadamente. E para dar conta adequadamente disso é com trabalho a partir da conexão do ego com a realidade. Então, é a observação das coisas é que vai dar os elementos suficientes para vencer essa coisa destrutiva que vem de dentro de nós mesmos e que tem uma situação de possibilidade de ocorrência fora de nós também. Tá? Então, a destruição vem de tudo quanto é lado. Como eu já falei aqui várias vezes, nós estamos entre a vida e a morte o tempo todo, não tem como escapar desse conflito, nós estamos no meio disso aí, a mente humana se desenvolve no meio disso aí, então a gente não pode chegar e ignorar essa realidade e deixar de perceber essa realidade. Tá? E o neurótico obsessivo está dentro do princípio de realidade, ele não nega mais os limites estabelecidos pela percepção da realidade, como a criança, né, em mais alto grau perversa faz, três ensaios. Não é um psicótico polimorfo? Não, é um perverso polimorfo, tá? O recém-nado. Ele é um psicótico polimorfo ou ele é um perverso polimorfo? Perverso polimorfo. Então a coisa mais atrasada que tem é a perversão, e ousar manter no mundo desse, você precisa visceralmente, você precisa, é uma questão de vida ou morte, você preservar e utilizar os dados que a tua percepção traz para você. Você vive um mecanismo de defesa desse de criancinha, de bebezinho, né, que recusa a realidade, os limites da realidade. Então essa é coisa realmente de quem está entregando o outro para o bandido mesmo, uma criatura que faça isso, que saia, né, na floresta africana, recusando a realidade que o leão está vindo para cá, né, que não sabe sentir o cheiro do leão, que não sabe perceber a presença do leão, ele vai ser devorado pelo leão. Tá? Enquanto que aquele que consegue perceber adequadamente os movimentos do leão, ele vai ter muito mais chance de sobrevivência do que um que vai direto para o matadouro. Tá? Bom, o matadouro lá, né, são as feras. Né? Não é um ser humano cortando a cabeça dos bois, né? Lá é o leão devorando suas presas se ele estiver com fome. Então, resumindo, neurose obsessiva, regressão à fase anal retentiva, questão pendente da violência, a violência psíquica assumindo, né, um espaço central dos sintomas, né? A valorização da importância da destrutibilidade muito clara na neurose obsessiva, sintomas falando sobre violência, falando sobre autoagressão, muita autoagressão também. O neurótico obsessivo é extremamente autoagressivo, ele é um superego sádico, né, massacrando o ego, cobrando, criticando, né? No fundo, essa crítica, né, ela teria uma pertinência não do ponto de vista do superego idealizado sem compromisso com a realidade, né, que é quem comanda aí nessa fase de regressão, mas teria uma pertinência exatamente o contrário disso, seria a falta do desenvolvimento da libido por falta de observação adequada da realidade, né? Aí poderia ter uma crítica, mas não ser feita dessa forma, atingindo, né, a motivação existencial da vítima, né, que é o ego do neurótico obsessivo. Tá? Então, isso, uma regressão maior, aparecendo claramente a questão com a agressividade, com a destrutibilidade. Tá? E o nome também, né? O nome também já, embora o nome tenha sido dado antes do conceito de pulsão de morte ter sido publicado no Estudiante, publicado em 1920, você tem, né, já o nome de fase anal sádica retentiva. Tá? Então, as questões sádicas destrutivas estão presentes em todas as nomeações. Tem a fase oral canibalesca, né? Canibalesca, uma coisa de devoramento, a gente não pode dizer que isso é uma coisa amistosa, né? Não é uma coisa amistosa. Antes de chegar no canibalismo, tem a subjugação de quem vai virar, se são da mesma espécie, de quem vai virar alimento e quem vai ficar se alimentando. Né? Então, a menção a essa coisa repetitiva, compulsiva, destrutiva, agressiva, ela é
nomeadora de todas as fases infantis da libido. Então, quanto mais infantil uma coisa, mais violenta ela é. Tá? E aí está aí a violência, o neurótico obsessivo mostra a importância dessa violência interna atrapalhando a vida dele. E aquela coisa que a gente já lembrou, e o grau de inibição do ego maior do que na histeria. E para trás, chegar na psicose maníaco-depressiva, grau maior ainda. E se chegar nas psicoses esquizofrênicas, paranoide e hebefrênica, grau maior ainda. A hebefrênica com grau enorme de inibição do ego, chegando até criar demência precoce, né? Entre aspas, uma demência precoce, como se fosse um demente, né? E a esquizofrenia paranoide com aquele perseguidor fortíssimo, um perseguidor presente em tudo que o paciente faz, né, que não deixa ele fazer nada sem que está perturbando a vida dele. Então essa perturbação pelo perseguidor, que é ele próprio que cria, né, é também um grau altíssimo de inibição do ego. Tá? O maior grau de inibição do ego, obviamente, no autismo, né, que a pessoa nem abordar o mundo externo, ela aborda, né, ela fica naquele mundo dela, substituindo o mundo externo pelos objetos autísticos, que são representações alucinatórias, né, do funcionamento do corpo humano. Tá bom? Então, a neurose obsessiva é assim mesmo. É impossível falar de neurose obsessiva em 5 minutos. Eu tenho certeza que eu deixei 500 mil coisas de neurose obsessiva de falar aqui, a gente vai ter que falar em outras coisas, mas a neurose obsessiva é uma enciclopédia, né, do conflito, mas o que importa é essa ideia, né? A coisa está na conta do chá, não tem recalque ainda, a coisa não é colocada no inconsciente, o inconsciente invade toda hora o pré-consciente é fraco, é frágil, né? Então é uma situação quase que de sonho, né? Quase que fora da realidade, mas o princípio de realidade predomina. Tá? E é por causa desse predomínio da realidade que tem tanto sofrimento, né? Que o covarde do perverso, digamos assim, foge desse sofrimento aí. Tá? Então tem que ter uma coragem mental, né, digamos assim, existencial, para poder ser um esquizofrênico, hebefrênico, um autista, um psicótico maníaco-depressivo, um neurótico obsessivo, um histérico. É essa coragem de manter a percepção, doa quem doer, de aceitar o trabalho, reconhecer a necessidade de fazer o trabalho, que é a percepção adequada das coisas, né? Aliás, detalhe, né? A percepção em si, ela funciona direitinho, não tem como o processo perceptivo, né, se falsear. O falseamento é feito de fora, pela defesa. Tá? Então é uma defesa que incide sobre a percepção, que é a coisa mais infantil que o ser humano pode fazer. Morte certa. É morte certa fazer isso. Tá? Então, o neurótico obsessivo não, já está lutando para que a coisa vá para diante. Ou fica ali nessa luta aí, ele fica sofrendo a vida inteira disso aí, nessa prisão aí, a prisão também, né? Uma prisão também, e é isso aí, tá bom?